Em nosso estudo de hoje, a lição 1 do livro Harmonização e tem por título Últimos. Na Terra, é sempre difícil corresponder à expectativa do céu quando nos situamos nos primeiros lugares da vida de relação. Aqueles que dominam os enganos educativos da carne se algemam habitualmente a tantos compromissos com a sombra que, de modo geral, não dispõem de recursos senão para a defesa obstinada dos seus tesouros de ilusão. A evidência no mundo quase sempre é aflitivo cativeiro. A liberdade entre as criaturas terrestres é a supressão de liberdade. A riqueza material frequentemente é dolorosa escravidão do espírito. A mocidade física, em muitas ocasiões, é tentação à indisciplina com imprevisíveis consequências. A autoridade terrena costuma ser amargurosa tortura moral. A vitória entre os homens, na maioria das vezes, sofre lastimável degenerência, arrojando-se facilmente ao despenhadeiro do crime e do arrependimento. Mas os que sabem caminhar nos últimos lugares do mundo realizam sublimes aquisições da alma no rumo da imortalidade. Quem sabe apagar-se na humildade contempla a divina claridade que fuge mais além. Quem aprende a perder para as trevas entra na posse dos tesouros imperecíveis da luz. Quem não pode brilhar nos artifícios da carne, volta-se para dentro do próprio ser e aí consegue plasmar qualidades de eterna beleza. Quem sabe receber a lição dos vencidos, enche-se de misericórdia e compreensão, convertendo-se em luminoso vaso de fraternidade, por onde se derrama o auxílio de Deus para as criaturas. Se te encontras acaso entre os últimos, guarda a paciência e regozija-te, porque estarás na companhia daquele que se fez o derradeiro de todos os tempos com uma sublime fonte de luz, que se agiganta com os séculos, clareando o roteiro dos homens na terra e além da morte. O quadro que o Emmanuel passa para a gente hoje é um quadro bem fácil da gente visualizar. Vamos pegar assim, uma coisa são os valores do espírito, outra coisa são os valores da carne, da matéria. Os valores da carne, da matéria, normalmente, eles adormecem os valores do espírito. Essa que é a questão e que é o grande desafio nosso. Existe um estudo muito profundo de como você viver a prova da miséria e como viver a prova da riqueza na doutrina espírita e, até como eu falei aqui agora, né, dá seu nome de prova. E os espíritos são unânimes. Querendo ou não querendo, todos nós vamos passar pela prova da riqueza, pela prova da pobreza. Uma vez fazendo estudo sobre esse tema, a gente teve por intuição no momento, e depois a gente parou para refletir nisso, a gente sabe que não veio da gente, os espíritos falando assim, se você parar para ver que nós temos 8,5 bilhões de encarnados e que a riqueza de verdade, material, está concentrada na mão de uma porcentagem muito pequena, é fácil também a gente concluir que a grande maioria das vezes as nossas provas não serão as provas da riqueza exagerada, da riqueza aqui na Terra. Ela vai dar o tempo todo oportunidade para a gente estar ali experimentando o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. E em alguns momentos a gente vai viver também a prova da miséria, mas tanto uma como outra serão para educar o espírito que nós somos. E a gente tem que começar a pensar o tempo todo no seguinte: eu não sou um cidadão da Terra, eu sou um cidadão do universo. Eu estou de passagem por aqui. Se eu tiver que ser convidado hoje mesmo, como aconteceu lá no exemplo do Evangelho, do garoto que chega perto do Cristo e fala, eu já cumpro todos os 10 mandamentos. E Jesus olha para ele, percebe qual era a dificuldade dele, fala para ele, então vai, abandona todos os seus bens e me segue. E o garoto, numa tristeza, falou, não seguiu porque ele tinha muitos bens e estava pegado aos bens materiais. Quando ele vai embora, Jesus fala para os discípulos, ele mal sabe ele que hoje mesmo virão buscar sua alma, quer dizer, o corpo vai ficar aqui, mas ele vai embora, não vai poder mais usufruir de todo aquele patrimônio.
quando a gente começa a ver o martírio de vários espíritos, normalmente em regiões umbralinas, que a gente lembra que o conceito de umbral, que não é um conceito trazido por Allan Kardec, foi um conceito trazido por André Luiz através da psicografia de Chico Xavier. No umbral ficam aquelas pessoas que mais prejudicaram a si mesmas do que prejudicaram aos outros. E é muito comum você encontrar no umbral pessoas que estão viciadas em alguma coisa aqui da Terra, ou pessoas que estão apegadas ainda a bens materiais que não podem mais possuir porque não tem mais corpo. Tem um caso também, que está lá no livro Nosso Lar, de um rapaz que ele estava pegado ao corpo dele e que ele desencarnou, não queria largar o corpo de jeito nenhum, o corpo foi entrando em decomposição e ele foi pegando um pavor tão grande do que ele estava observando que ele começou a chamar o próprio corpo dele de monstro. Um monstro que estava perseguindo. Quer dizer, de pessoas que ficam tão apegadas a isso aqui e a gente fica com aquela visão assim, né? Isso aqui, o corpo físico, está sendo o uniforme da escola que foi emprestado para mim enquanto eu estou aqui na Terra. Um uniforme que é muito perecível, que ele muda muito rápido. Ele de uma hora para outra vai fazer eu experimentar uma enfermidade qualquer, uma simples picada de um mosquito, então às vezes, como aconteceu no caso do Covid, de uma criatura microscópica pode apagar a vida que existe na gente. Então, esse corpo aqui é frágil, esse momento que nós estamos vivendo aqui é frágil, mas que tem conhecimentos, experiências valiosíssimas que estamos passando, que servem para o progresso mesmo espiritual de cada um de nós. Quando a gente começa a pensar nisso, fatalmente a gente vai chegar à conclusão, assim, qual é o patrimônio real que eu tenho enquanto eu estou aqui na Terra? O patrimônio real aqui é meu, o que eu tenho de inteligência, o que eu tenho de sentimento. Tem mais algum patrimônio? Tem. A amizade verdadeira, a amizade sincera. Essa amizade a gente vai encontrar aqui. Quando a gente chegar lá do outro lado, a gente vai reconhecer também nas pessoas quem foram aqueles nossos amigos sinceros, quem foram aquelas pessoas que fizeram realmente diferença na nossa vida. Isso vai acontecer também. Então, quando eu começo a colocar isso na cabeça, eu começo a pensar, como o Emmanuel está dizendo aqui para a gente, que é muito comum a liberdade entre as criaturas terrestres suprimir a liberdade espiritual. A gente ficar se escravizando a vícios e a apegos. A riqueza material, frequentemente, é a dolorosa escravidão do espírito. Aí outra coisa, né, as pessoas falam, né, ou ter riqueza e ter saúde também. E saúde, a gente vai ter saúde plena quando a gente está na mocidade ainda, aquele período ainda, adolescência, saindo da adolescência ainda para a juventude. A mocidade física, em muitas ocasiões, é tentação à indisciplina que pode ter imprevisíveis consequências. Outra coisa que o Emmanuel fala para a gente, ó, a autoridade terrena costuma ser amargurosa tortura moral. E muitas vezes essa vitória que a gente tem aqui na Terra pode sofrer uma lastimável degenerar, arrojando-se facilmente ao despenhadeiro do crime e do arrependimento. Então ele vem falar para a gente, ó, nós, se alguns de nós a gente estiver caminhando nos últimos lugares, vamos colocar uma coisa em primeiro lugar, aquele que é o nosso Senhor e a nossa referência, quando esteve aqui, ele esteve nos últimos lugares. Ele várias vezes falou assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. E o tempo todo, né, uma atitude de lavar os pés dos próprios discípulos. E os discípulos, que isso, mestre? Lavou os pés. O tempo todo ele mostrando para a gente, quanto mais a gente conseguir desenvolver na gente essa humildade e ao mesmo tempo entender que esse momento que a gente está vivendo aqui na Terra, ele é breve, mas pode trazer consequências gravíssimas se a gente não souber controlar nossos impulsos e nossos desejos. Quando a gente começa a aprender isso, a gente vai aprender a valorizar cada momento que a gente está vivendo aqui na Terra. Vai saber direcionar e até aproveitar o patrimônio que a gente está tendo por concessão para o nosso bem mesmo, enquanto espíritos
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.